Bom dia, meus irmãos, tudo na paz. Hoje dia 2, né? Dia 2 de março. E a gente vai fazer um pequeno vídeo aí, só pra gente fazer uma recapitulação, né? Do que já foi falado, do que já foi dito, né? De coisas do futuro. Porque aqui a gente não conta historinha, né, meus irmãos? Aqui a gente anuncia fatos que não foram consumados, mas que cedo ou tarde se tornam fatos consumados. Porque aqui a gente já dá a notícia contando como fatos consumados, né? Porque são coisas que dá pra gente ratificar. Qualquer um pode ver, assistir, analisar e ratificar. Agora, contar historinha do passado, aí a gente pode adulterar, né? A gente pode contar da forma que a gente quer, pode trazer a público da forma que eu quero, posso manipular, posso encher linguiça à vontade, que os trouxa, os bobão, não tem como pesquisar, não tem como voltar ao passado. Se histórias que aconteceu aqui na Terra é difícil rastrear, imagine coisas do reino dos céus. É impossível, né, meus irmãos? Então, fica aquela historinha, né? Mas ontem, a Holly, uma amiga minha aí, lá do Portugal, ela mandou um vídeo pra mim, cara, que fascinante mesmo. Só faltou falar o nome dos cujos. Mas é isso aí. A tenda, né, a casa dessas pessoas tá para cair. E eu não tenho pressa não, sabe? Eu tenho a paciência do mundo todo. Tenho pressa não. Eu não tenho pressa que as pessoas caiam em descrédito. Eu não tenho pressa para isso não. Mas a verdade seja dita, né? Que uma hora vai chegar. E vai ser muito triste. Então aqui só recapitulando, né, meus irmãos? Coloquei esse vídeo aqui, ó, há 5 meses atrás. Com essa capa aqui, ó, trombeta, né? Ciro, venha. A América do Sul está de portas abertas. Nada, nem ninguém impedirá a sua vinda. Nem mesmo o Leviatã impedirá a sua frota. Venha e derrube todos os cedros altivos. Ok? Então, esse cavalo branco, que tem um arco em suas mãos, ele não tem as flechas, né? Ele só tem um arco. Porque quem tem as flechas é outro cavalo branco. Esse, ele tem não só o arco, mas tem as flechas, tem a espada, tem tudo. O seu arsenal é completo. Mas esse daqui não, ele só tem um arco e as suas flechas são de outro cavaleiro branco, né? Mas faz um excelente trabalho. Para mim, está fazendo um excelente trabalho. E aqui na América do Sul, né, apenas um cedro foi derrubado, entre aspas, né, porque ainda se encontra absorvendo o oxigênio dessa terra.
E não parou por aí, porque o trabalho dele é derrubar a muitos. O intento do coração desse cavalo é derrubar a muitos. E vai ser concedido a ele, né? Porque é a vontade do Pai, é a vontade do Altíssimo. E nada mais justo do que conceder, né? Então que seja feita da forma que o seu coração deseja, que é derrubar a muitos. Então assim será. E aqui na América do Sul ainda não acabou. Ainda tem muitos cedros que precisam ser derrubados. Porque está insuportável viver nesse país com tanto imposto, com tanta opressão, com tanta dificuldade até para respirar, porque tem muito ladrão nessa terra e esses ladrões precisam serem ceifados. Não é ser colocado em grades, atrás das grades, não, pode ceifar mesmo, é para ceifar, não é para dar oportunidade de continuar roubando o oxigênio das pessoas. Não, vamos adubar a terra, porque a terra está sem cálcio, sem adubo, né? Vamos adubar a terra também merece. E essas árvores sendo ceifadas, elas vão adubar a terra, né? Para a gente poder plantar e colher frutos excelentes. Então, aí há 5 meses, né, a gente postou esse pequeno vídeo aí de 14 minutos. Aí o cavalo branco já veio, já colocou um atrás das grades, colocou a mudinha de planta, né, que estava ao ar livre, ele colocou em uma estufa, né, para não pegar pragas, se é que você me entende. Mas não é para estar prendendo, não, é para estar colocando em estufa, não, é para derribar, ceifar mesmo e fazer adubo delas. Aí tem um outro vídeo também que a gente colocou no passado aí, e eu vou dar uma procurada aqui, meus irmãos, é rapidão, pera aí. Pronto, meus irmãos, aí tem esse aqui também, né, que eu coloquei há 5 anos também, ó. Quem manda é meu pai. Vocês têm o alvará, soltem um cavalo da guerra, né, pra você ver. De lá pra cá já aconteceu várias guerras e está acontecendo praticamente todos os meses, né. Aí tem esse trechinho aqui, é bem interessante, ó. E ele recebeu uma grande espada. Miguel, o filho mais velho, leal ao pai. Esse é o fim. É o início do fim, né? Faz tempo que começou, mas ninguém tá nem aí. Quando eu abri mão do dinheiro, não pensou em questionar. Ninguém questiona nada, meus irmãos. As pessoas elas gostam de viver da forma que elas estão vivendo, em desobediência, é idolatria, não cumpre, não observa os mandamentos, odeiam as escrituras. Fazer o quê? A tendência é piorar.
você odeia tanto este mundo que quer destruí-lo? Porque eu posso. E realmente ele pode mesmo. Eu vou procurar outro vídeo aqui, que são tantos vídeos, meus irmãos, tantos vídeos de afirmações, de fatos não consumados e fatos consumados, que beira, como é que eu posso dizer assim, para ser bem radical, beira o absurdo, beira o extraordinário. Eu confesso para vocês que aqui tem vídeo aqui, ó, tem coisas aí que nem adianta mais eu estar mostrando, porque já aconteceu, as pessoas não veem, mas tudo, não vou dizer tudo 100%, né? Porque já foi falado coisas novas, coisas para um futuro próximo, mas tá tudo aí, mas continuam sem ver, sem enxergar, e continuam chamando aqueles que de fato têm o Espírito Santo e o Pai de demônio. As pessoas continuam chamando as pessoas que têm o Espírito Santo da Mãe Celestial em suas vidas de demônio. O que é que essas pessoas querem? Sabe o que é que elas querem? Ir morar no céu. Eles passam a vida inteira desprezando o reino do céu, mas querem morar no reino do céu. Vê se pode um negócio desse. Tem como? Claro que não. Mas eu vou dar uma pausa aqui e vou procurar outro vídeo. O outro vídeo, meus irmãos, é esse aqui, ó. A tempestade está chegando. Há 5 anos também. Eu vou só procurar o trechinho que eu quero mostrar para vocês. Na verdade, o vídeo inteiro é interessante, mas eu quero mostrar só um trechinho específico, tá? Calma aí. Então, meus irmãos, eu achei aqui o trechinho que eu quero mostrar para os irmãos, porque assim, a verdade, ela está nos detalhes, né? A verdade está nos detalhes. Veja, isso aqui foi falado há 5 anos atrás. E hoje a gente está ratificando. Na verdade, eu não precisaria, meus irmãos, estar ratificando as coisas que eu falo aqui. Porque é como eu já falei para vocês em outro vídeo aqui, que é algo que para minha pessoa aqui, eu não me surpreendo mais com nada. Nessa terra aqui não tem nada que me surpreenda, nada. O único ser que ainda consegue me surpreender todos os dias é o meu Pai Celestial e a minha Mãe Celestial, o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh. Esses dias eu saí de casa aqui, eu vou até contar para os irmãos, que a qualquer lugar que eu for, ou que eu irei, ou que eu já fui, sempre quando eu chego nos locais, sempre vem
pássaros ou enxames de abelha. É extraordinário, sabe? Eu até já contei aqui para os irmãos, não sei se os irmãos lembram. Então esse dia eu fui comprar um motor para me colocar no barquinho aqui, que a gente usa para pescar. E ao chegar lá, assim que eu sentei lá no canto lá do alpendre lá, da casa do moço lá, encostou um enxame de abelha. E não me surpreendeu, né? Assim, lógico que meu coração se enche de alegria, né? Porque é a presença do Espírito Santo, da minha mãe. Então, como não se alegrar, né? Só que o dono da casa ficou com medo. Por quê? Porque há uns anos atrás ele tinha sofrido um ataque de abelha e ele quase morreu. Quase passou dessa, né? Aí ele ficou com medo, né? Ele ficou com medo, entrou para dentro de casa, mas deu tudo certo, sabe? Aí você vê, enquanto para um é algo positivo e legal, para outro não é tão bom assim, né? Mas é em qualquer lugar, meus irmãos, em qualquer lugar. Até quando eu estava na cadeia, eu passei 2 meses preso, elas foram lá. Elas ficaram no teto por fora da cela, sabe? Um enxame enorme de abelha. E são essas coisas que nos seguem, sabe? Para onde a gente for. São pássaros, são enxames de abelha. São coisas, meus irmãos, extraordinárias que ao olho humano não, eles dizem que é coincidência. Então, em todos os locais que você for é uma coincidência. Só que para mim essas coisas não são mais do que naturais, sabe? Mas por que é natural? Porque quem está comigo é a minha mãe, é o meu Pai Celestial. Então por isso, para mim, é natural. A presença deles, para mim, é natural. E a forma física de se apresentar é dessa forma. São animais, é arco-íris no céu, é esse tipo de coisa. Se você aí, essas coisas acompanham a sua trajetória de vida, então você tem o Espírito Santo com você 24 horas também. Então vamos aqui, meus irmãos, dar uma ouvidazinha aqui, ó. E que vocês se destruam. Entendeu? Porque você, vara, príncipe da Pérsia, você não é maior do que aquele que o possui. Entendeu? Lembre-se disso. Você irá destruir, mas também será destruído. Beleza? E é isso aí, meus irmãos. Eu tô fazendo esse vídeo aí e eu ainda vou colocar as passagens aqui para ficar melhor a compreensão. Pois é, né, meus irmãos? Depois de 5 anos, estamos aqui ratificando não as minhas palavras, mas as palavras daquele que o deu, né? Que é as palavras do Pai, as palavras do Eterno, do Altíssimo, da verdadeira divindade, que é o meu Pai Celestial, que é o Deus, a divindade dos hebreus, o Deus da Bíblia, que as pessoas tanto odeiam, tanto desprezam, né?
Mas é esse daí, ó. Essas palavras aí são dele. E o que está acontecendo aí? Vejo que o Supremo lá, o líder supremo, que ele chama de líder supremo, deu ordem lá, né, para ceifar a vida do próprio povo lá. Tem uns que falam que foi 43 mil pessoas, outros falam que foi cento e poucas mil pessoas. Muita gente, meus irmãos. E agora, né, estão dizendo aí, né, que também foi mais uma árvore também que foi tombada, né? E o cavalo tá trabalhando direitinho, né? Eu dou até um joinha, né, para pessoas que são obedientes, né? Porque é como foi no passado, né, que o rei Ciro obedeceu ao Altíssimo, obedeceu ao Criador e deu certo para ele, né? E agora a história se repete, né? E tá tudo nos conformes, tá tudo indo de vento em popa, né? Como diz os ditados populares, né? Pois é, meus irmãos, aqui se eu fosse fazer vídeo aqui o dia inteiro ratificando os vídeos que a gente posta aqui no canal, ia dar muito vídeo, meus irmãos, mas não tem necessidade não. Só esse aqui e talvez mais alguns pela frente aí. A gente vai estar fazendo, né? Mas não tem necessidade não, porque a verdade é a verdade, né? A verdade, ela é absoluta. Você querendo ou não, ela é absoluta. Mas tem bobinho aí por aí, né, que gosta de historinha do reino dos céus, gosta de chamar os anjos de gay. Cara, imagina só quando o Pai soltar esses anjos e for atrás dessas pessoas aí que estão dizendo que eles são gay. Que o que ele chama de Israel não é Israel, é Gabriel, né? Imagina quando tu estiver face a face com esse ser, aí tu falar que ele é inflamado, aí tu realmente vai ver um ser inflamado no teu lombo. E é isso aí, meus irmãos, fiquem na paz. Amanhã é terça-feira, amanhã é Shabat de lua cheia, lua cheia de lua de sangue, né? Vai ser uma lua de sangue, é extraordinário, né? Pois fiquem na paz e um bom Shabat de lua cheia amanhã para todos. Valeu, meus irmãos, fiquem todos na paz. E quem gosta de ser enganado, vai continuar sendo enganado. Mas quem gosta da verdade, é só vir aqui no canal Portador da Luz que você vai ter a verdade. Isaías 41. Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduz a pó, com o arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança por um caminho que seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos.
As ilhas viram isso e temem. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão, seja forte. O artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem, está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei um debulhador novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará, e uma ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor, e no Santo de Israel se gloriará. O pobre e o necessitado buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam, que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó. Tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer. Que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado final, ou que nos declarem as coisas vindouras, revelem-nos o futuro para que saibamos que eles são deuses. Façam alguma coisa, boa ou má, para que nos rendamos cheios de temor. Mas vejam só, eles não são nada, e as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que os escolhe. Despertei um homem, e do norte ele vem, desde o nascente proclamará o meu nome. Pisa em governantes como em argamassa, como o oleiro amassa o barro. Quem falou disso desde o princípio, para que o soubéssemos, ou antecipadamente, para que pudéssemos dizer, ele estava certo? Ninguém o revelou, ninguém o fez ouvir, ninguém ouviu palavra alguma de vocês. Desde o princípio eu disse a Sião, veja estas coisas acontecendo. A Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas. Olho, e não há ninguém entre eles, nenhum conselheiro que dê resposta quando pergunto. Veja, são todos falsos, são feitos nulos. Suas imagens fundidas não passam de um sopro e de uma nulidade.